Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaju e eu queria agradecer porque chegamos a 30 mil inscritos. E com esse apoio, estamos conseguindo ajudar muitas pessoas. Vocês são incríveis! Muito obrigada mesmo! As janelas são gradeadas, as portas trancadas por dentro e por fora. Os sons que ecoam pelos corredores são altos demais para serem ignorados, mas desconexos o suficiente para não fazerem sentido. O dia inteiro é marcado por um sistema de toques, como sinos de rebanho, delimitando o que se pode fazer ou não. Há horários fixos para comer, para se locomover, para permanecer em silêncio. Não se pode ir ao banheiro sem autorização. Não se pode falar sem ser permitido. E quem tentar sair é punido. Quem ousar questionar é corrigido. Quem não se adapta é medicado. O espaço é dividido por fileiras idênticas, uma atrás da outra, enfileiradas como se fossem gados. Os ocupantes devem permanecer ali imóveis durante horas, com os olhos voltados para uma figura de autoridade que comanda cada unidade do alto de uma elevação simbólica, reforçando uma postura e tom de quem manda ali. Há câmeras, há supervisão, há punição e há medo. Nesse lugar, o tempo passa devagar, não porque há liberdade para contemplar o mundo, mas porque tudo que é natural e espontâneo ali não é bem-vindo. É um ambiente feito para conter e não para expandir, para domesticar, não para formar, para silenciar, não para escutar. Nenhum laço real é cultivado ali dentro. As autoridades que transitam por esse espaço pouco se importam com quem está ali forçadamente. A maioria está ali por obrigação, por salário, por rotina. Às vezes, eles nem conhecem o nome dos que estão sob sua responsabilidade. E se conhecem, não se importam. Cada indivíduo pagando seus anos ali, sozinho. Cada alma que se dobra por dentro para parecer forte por fora. Finge estar bem para não virar alvo. E se você pensou que eu estou descrevendo uma prisão, você não está totalmente errado. Mas a verdade é ainda pior. O que eu estou descrevendo é uma escola comum. Quem foi o gênio que decidiu que o melhor caminho para formar seres humanos saudáveis seria trancar centenas de adolescentes, todos com o cérebro em desenvolvimento, hormônios em ebulição, inseguranças escancaradas e nenhuma experiência de vida, dentro de um único prédio por horas seguidas, todos os dias, e todos obrigados a ficarem imóveis, calados e submissos, olhando um para a nuca do outro. Quem foi o arquiteto dessa tortura social e como esse modelo sobreviveu tanto tempo sem ser desmascarado? A adolescência é, por definição, uma fase instável. É o momento em que o corpo se transforma de forma acelerada. A mente questiona tudo, os desejos aparecem antes mesmo da maturidade e a autoestima ainda não sabe andar sozinha. Agora, imagina reunir centenas desses indivíduos em um único ambiente, isolados do mundo real e sem adultos presentes que realmente os amem ou se importem com eles. O que se cria não é uma comunidade, é um caldeirão fervente de rivalidade, vaidade, medo, escárnio e solidão. Roger Scruton, ao escrever sobre a importância da autoridade real e da transmissão de valores, alertava que quando os adultos abdicam do dever moral de guiar os mais novos, o que realmente se instala não é liberdade, mas sim selvageria.
E é exatamente isso que vemos nas escolas. Uma massa de jovens entregues a si mesmos, formando hierarquias baseadas em crueldade, ironia e desprezo. A cultura criada ali dentro não é uma continuação do mundo adulto. É uma caricatura tosca, onde impera o medo de parecer fraco. E fraco ali é todo mundo que ainda não aprendeu a disfarçar. As escolas são um habitat perfeito para o bullying, não por acaso, mas por estrutura, porque elas reúnem o pior da juventude, que é a necessidade desesperada de aprovação, o medo de rejeição e o impulso por status. Um ambiente de total ausência de intimidade, de reflexão e de verdade. O resultado é previsível. Quem é diferente vira alvo. Quem é mais sensível vira motivo. Quem é inseguro aprende a disfarçar. E quem sofre, sofre calado, porque todo mundo ali está ocupado demais fingindo que não sofre também. Não há espaço para a humanidade ali. Só performance. Cada aluno desenvolve uma persona defensiva. O engraçado, o valentão, a bonita, o nerd, o descolado. E tudo isso são apenas máscaras, estratégias de sobrevivência. E por trás delas, quase sempre, tem um adolescente exausto, tentando fingir que não está afundando. A escola não oferece suporte emocional. Ela exige desempenho e ainda atrela o valor da criança à sua capacidade de decorar coisas que ela não pediu para aprender e sobre assuntos que ela não escolheu estudar no ambiente que ela não pode abandonar. G.K. Chesterton dizia que a tarefa de educar não é apenas ensinar, mas proteger a alma da criança contra o cinismo do mundo adulto. Mas a escola moderna, a alma da criança é a primeira a ser sacrificada em nome da aptidão. E quando alguém ousa dizer isso em voz alta, é acusado de ser contra o sagrado sistema educacional, como se fosse um herege. Como bem alertava Olavo de Carvalho, a modernidade construiu ídolos que ninguém pode questionar. E a escola estatal é um deles. Só que o fato de uma mentira ter um status de dogma não a torna menos grotesca. Essa estrutura não é apenas cruel, ela é estúpida e todo mundo finge que é normal. O ambiente escolar se apresenta como um espaço seguro, pedagógico, supervisionado, mas essa é só a fantasia no papel timbrado. Na prática, é um território hostil, onde as figuras de autoridade estão ali não por vocação, mas por contrato. A verdade que ninguém gosta de encarar é simples. Adultos não costumam cuidar de crianças das quais não estão relacionados. E muito menos quando essas crianças são barulhentas, inquietas, problemáticas e vêm de famílias que não conhecem. O professor médio não ama seus alunos, ele tolera, ele sobrevive à rotina, ele deseja o fim do expediente. E quem sofre no meio disso tudo não são os gestores e muito menos os sindicatos. São as crianças. A escola, como uma instituição, depende dessa ilusão de que o adulto presente ali é um guia moral, um substituto da família, um pilar de autoridade. Mas a realidade não é. O que temos são funcionários, alguns até que bem intencionados, mas outros esgotados e muito indiferentes, que veem na sala de aula apenas uma trincheira contra o desemprego. O resultado é previsível: negligência. A dor da criança não é ouvida, os sinais de abuso são ignorados, o sofrimento emocional é tratado como drama e o comportamento rebelde como patologia a ser corrigida com castigo ou ritalina. Do ponto de vista antropológico, o laço entre o adulto e a criança sempre foi mediado pela família, ou pelo clã, ou pela comunidade próxima.
A figura do estranho empático, que supostamente cuida com amor de dezenas de jovens desconhecidos todos os dias, é uma invenção moderna e uma invenção falha. Edmund Burke já alertava que a tentativa de substituir vínculos naturais por estruturas artificiais do Estado só criaria burocracias frias, desumanizadas e incapazes de sustentar a civilização. É exatamente isso que a escola se tornou, uma engrenagem estatal tentando simular o que só a presença real, íntima e afetiva dos pais e mães podem oferecer. E onde falta afeto verdadeiro, sobra espaço para o grotesco. A escola, além de negligente, se tornou um ambiente fértil para a presença de adultos doentes. Aqueles que se aproximam de crianças não por vocação pedagógica, mas por motivações que ninguém quer admitir em voz alta. A permissividade, a falta de vigilância real e a imunidade que o sistema oferece a certas figuras intocáveis criam um cenário onde o predador se camufla perfeitamente. E quando um caso vem à tona, o choque é seletivo. A estrutura continua intacta, o sistema segue. O próximo caso é só questão de tempo. E nesse tempo, mais uma criança vai continuar sendo apenas um número, um corpo ocupando espaço numa carteira. Ela vai chorar no banheiro, vai tremer ao ouvir seu nome quando for chamado, vai se retrair, vai adoecer. E ninguém, absolutamente ninguém, vai estar ali por ela de verdade, porque ninguém ali ama o que não lhe convém. E a escola, infelizmente, não é feita de amor, e sim de controle. A escola não é um espaço de formação intelectual, é só um campo de adestramento, uma fábrica de repetidores. Ali, a inteligência não é medida pela profundidade de pensamento, mas pela capacidade de obedecer comandos e decorar fórmulas. Quem aprende rápido, mas esquece em uma semana, é tratado como gênio. Agora, quem questiona a utilidade do conteúdo ou o método como ele é imposto, ele é rotulado como problemático. A inteligência na escola é uma paródia da verdadeira inteligência. Provas são um símbolo máximo dessa perversão. Você pode passar semanas estudando, dormir pouco, abdicar de momentos essenciais da sua juventude e ainda assim ver sua nota afundar, porque o professor resolveu tirar quase todas as questões das únicas 2 páginas que você deixou de revisar. São dezenas de matérias simultâneas, horários sobrepostos, provas acumuladas, conteúdos inúteis. E é uma pressão psicológica brutal. Não aprender virou uma falha moral, e quem tem dificuldade em decorar ou organizar suas ideias vira o burro diante dos olhos da instituição. E o pior, internaliza isso e carrega essa crença pra vida. Um adolescente com TDAH, por exemplo, muitas vezes mais criativo, mais inteligente, mais curioso do que a média, é massacrado pelo sistema, porque ele não consegue se encaixar no molde, porque ele não aprende na mesma velocidade, porque ele não consegue fingir interesse por algo que não tem propósito. A escola não adapta nada, ela força a sua adaptação. E quem não suporta o molde é descartado. Julius Evola dizia que em uma civilização degenerada, os superiores são nivelados por baixo até parecerem inúteis, e os medíocres são premiados por sua submissão. E é exatamente o que a escola faz com os mais sensíveis, mais perceptíveis e mais intensos. A estrutura escolar premia a passividade e a memorização. Para eles, não tem espaço para pensamento crítico genuíno. E mais, quanto mais aguçado for seu senso de justiça, mais sofrimento você vai experimentar.
porque você vai ver absurdos como conteúdos ideológicos, professores desrespeitosos, colegas humilhando colegas. E você vai tentar falar, vai tentar consertar, vai tentar resistir e por fim vai ser punido, vai ser visto como um inconveniente, como um insolente ou até como um rebelde. Roger Scruton, em seu ensaio sobre autoridade, escreveu que a alma civilizada é moldada pela verdade e pela beleza, e por isso mesmo se torna insuportável para sistemas baseados na repetição e na mentira. A escola, então, torna-se tóxica para os mais lúcidos, porque os lúcidos enxergam que aquilo é uma prisão e são punidos por ousar enxergar. Enquanto isso, os que se saem bem quase sempre são os que conseguem fingir melhor. Aqueles que jogam o jogo, decoram, repetem, se anulam e até recebem estrelinhas por bom comportamento, como animais de circo. Alan Bloom alertava que a escola moderna não forma pensadores, ela forma consumidores de opinião. E é exatamente isso que temos. Jovens que não sabem por que acreditam e no que acreditam. Eles apenas repetem o que foi recompensado com nota alta. E é assim que a escola destrói mentes. Não com agressão direta, mas com a desvalorização sistemática, com o silêncio, vergonha, rótulos, comparações, cronogramas impossíveis e recompensas perversas. E quando o adolescente finalmente percebe que tudo aquilo não está formando nada dentro dele, já é tarde. Ele já está tão ferido que não consegue confiar na própria mente. Se ao menos a escola fosse neutra, talvez restasse alguma dignidade em sua estrutura. Mas ela não é. E ela também não pretende ser. O que se ensina ali não é só matemática ou gramática. É uma visão de mundo. É uma moral artificial. É uma engenharia de pensamento disfarçada de pedagogia. A escola moderna se tornou o braço catequizador do Estado moderno. Só que ao invés de formar cidadãos livres, ela forma militantes obedientes que são absolutamente incapazes de questionar a narrativa dominante. O conteúdo programático é cuidadosamente escolhido para exaltar determinadas ideias e suprimir outras. A história é contada com viés. A literatura é selecionada por ideologia. A filosofia é caricaturada. A religião é ridicularizada. A tradição é tratada como um atraso. E a família é colocada como um obstáculo ao progresso. E tudo isso começa desde cedo, e cedo até demais. O objetivo é simples. É impedir que a criança conheça qualquer outra visão de mundo antes de ser completamente programada para rejeitá-la. É o que Antônio Gramsci já havia previsto, que a hegemonia cultural não se conquista apenas nos jornais ou nos partidos, mas no currículo escolar. É irônico e grotesco que uma instituição que era supostamente dedicada à formação do pensamento seja justamente a que mais teme o pensamento livre. A escola não quer indivíduos que pensem por si. Ela quer replicadores, entusiastas e papagaios bem adestrados. Olavo de Carvalho dizia que a educação no Brasil não visa formar inteligências, mas impedir que elas existam. E por mais brutal que essa frase pareça, basta olhar em volta. A nova geração sabe tudo sobre militância de gênero, mas nada sobre lógica formal. Sabe decorar slogans, mas não sabe escrever um parágrafo coeso. Sabe citar a opressão, mas não sabe nem definir a liberdade. A escola foi instrumentalizada para reescrever os fundamentos da realidade. Em vez de introduzir a criança no mundo tal como ele é, passa a redesenhar o mundo de acordo com a utopia dos seus controladores.
Roger Scruton, em seu ensaio sobre falsidade e sentimentalismo político, já advertia que quando a educação é usada como veículo para uma causa ideológica, a verdade deixa de importar. E o que vale é apenas o grau de conformidade. O aluno não precisa entender, ele só precisa concordar. E caso discorde ou tente pensar por conta própria, será imediatamente corrigido, isolado ou humilhado. Isso não é ensino, isso é doutrinação. A ironia é que essa doutrinação é vendida como libertação, como se colocar uma criança em conflito com seus pais, seus avós, sua religião e sua identidade fosse um ato de emancipação. Mas não é. É só desestruturação, é só destruição de vínculos, porque uma pessoa sem raízes é maleável. Uma pessoa sem pertencimento aceita qualquer autoridade. E é exatamente isso que o sistema quer. Indivíduos fragmentados, desamparados e obedientes. Essa função final da escola moderna não é preparar você para o mundo. É quebrar você até que o mundo queira te moldar do jeito dele. E aí você vem e me pergunta, e qual a alternativa? O que você propõe no lugar? Vai dizer então que todo mundo pode ficar sem escola agora? Essa é sempre a pergunta automática. Não importa o quanto se prove que o modelo escolar é falho, cruel, ultrapassado e doente, que a maioria das pessoas pergunta como quem quer proteger um ídolo sagrado e não um serviço público. Como se o simples fato de existir um prédio com carteiras enfileiradas e provas mensais fosse suficiente para encerrar qualquer debate. Mas essa ideia de que não existe outra forma só sobrevive porque fomos treinados a pensar dentro da caixa. A escola molda o pensamento, e o pensamento moldado só consegue reproduzir a escola. A verdade é que a estrutura escolar, obrigatória, uniforme, centralizada e estatal, é uma invenção moderna e uma invenção mal sucedida. Nunca foi universal, nunca foi neutra e nunca foi eficiente em formar grandes mentes. Os gênios da história, os criadores, filósofos, artistas, inventores, quase sempre estiveram à margem da educação formal. E os que passaram por ela, quase sempre a detestaram. Nietzsche, que chegou a lecionar na universidade, disse que a escola moderna forma homens domesticados demais para ousar pensar. E ele não estava errado. O sistema não foi feito para formar seres brilhantes. Ele foi feito para produzir peças úteis, baratas e obedientes. A educação verdadeira não depende de prédios, carteiras ou salas. Ela depende da presença real, de vínculo, de valores e de experiências significativas. Uma criança bem formada, ela precisa conviver com adultos de verdade, ver o mundo funcionando, entender a realidade e o seu lugar nela. Mas para falar sobre alternativas, é preciso ir mais fundo. E talvez mereça um vídeo só para isso. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte disso falou com você. Talvez porque você também tenha sentido que havia algo errado, mesmo quando diziam que era normal. Talvez porque você também já engoliu o choro no banheiro. Ou conhece alguém que fez isso por anos. Se você também acredita que a escola do jeito que está não funciona e quer entender quais são as soluções reais, quais modelos funcionam e como a gente pode de fato substituir esse sistema, deixe um comentário. E se você está passando por isso agora e se sente sozinho, machucado ou com medo, por favor, não guarda isso para você. Fala com alguém de confiança. Seus pais, um responsável, alguém que realmente te ame. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Você merece ser ouvido, protegido e cuidado. E por mais que pareça difícil, acredite, tem gente que se importa de verdade com você. Você não tá sozinho. E se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se de alguma forma ele falou com você,
deixe o like. E para não perder o costume, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.